Nessa aula a gente vai falar sobre emissões de fundos imobiliários, o que são as emissões que os fundos imobiliários realizam. Você vai ouvir falar bastante disso no mercado, é algo que o investidor de fundo imobiliário convive bastante, e vocês vão entender que isso é necessário para o crescimento de um fundo imobiliário. O que é, então, uma emissão? Emissão é a maneira que um fundo imobiliário tem para crescer. Lembre-se o seguinte: a lei obriga que os fundos imobiliários distribuam 95% do lucro, 95% do resultado. Se quase todo o lucro, quase 100%, é dado para os investidores, quando o fundo precisa crescer, precisa comprar um novo imóvel, quer comprar mais crise, quer pagar talvez até uma dívida, tá? Isso de certa forma ele está crescendo também, patrimônio, quitando uma dívida, ele precisa de dinheiro, mas de onde ele vai tirar o dinheiro se ele deu todo o dinheiro para você em forma de dividendos? Então ele faz uma emissão. Uma emissão nada mais é do que investidores. É o seguinte: eu quero crescer 30%, essa é a minha ideia. Eu estou valendo aqui R$1 bilhão, quero crescer 30%, ou seja, eu vou emitir 300 milhões, o equivalente a 300 milhões em novas cotas aí no mercado. Quem comprar essas novas cotas, as cotas da emissão, o dinheiro vai vir para o caixa do fundo e eu vou usar esse caixa para crescer. Uma vez que você comprou essa cota, você também virou cotista e começa a receber dividendos já na sequência, depois da entrada aqui na emissão. Tá? Quando um fundo realiza essa emissão, geralmente, não é regra, não é sempre que vai acontecer, ela vem por um valor menor do que o valor de mercado. Porque senão a maioria das pessoas não vão comprar. Você imagina um fundo que eu posso ir lá na bolsa na hora que eu quiser e comprar uma cota dele por R$100. Se ele fizer uma emissão por R$100, por 101, por 102, eu não vou comprar. Eu não vou entrar na emissão, eu não vou passar pela burocracia de entrar na emissão, se eu simplesmente posso comprar essa cota lá no mercado. Então ela vem geralmente por um valor um pouco abaixo. Então se ela está a R$100, ela vem lá 98, 97, e aí começa a ser vantajoso para mim entrar nessa emissão. Tá? Eu vou entrar nesta emissão e comprar novas cotas. A grande maioria dos fundos dão para os cotistas, né, para quem já é cotista, o direito de preferência. Ou seja, se eu estou emitindo novas cotas para crescer, eu vou dar para quem já é cotista o direito de comprar essas novas cotas, na proporção da quantidade de cotas que eu possuo. Tá? Então, se o fundo está crescendo 50%, significa que para cada duas cotas que eu possuo, eu vou ter o direito de comprar mais uma. Esse direito a gente chama de direito de preferência. Ele aparece lá na conta da sua corretora. Geralmente a cota do fundo imobiliário tem final 11, geralmente não todas têm, né? HGLG 11, XPML 11, HGBS 11, é o código que indica ali que aquilo é um fundo negociado em bolsa. Quando é um direito de preferência, ela vem final 12. Direito de preferência não significa que aquilo é uma cota, significa apenas que eu recebi o direito de comprar mais cotas na emissão, caso eu queira, eu tenho preferência. Se eu quiser, eu vou ter que entrar em contato com a corretora, porque cada uma tem um procedimento para fazer isso. Vocês vão ouvir falar muito no mercado aí, o investidor é obrigado a participar da emissão, senão ele vai ser diluído. Se você tem 100 cotas de fundo imobiliário e não comprar nada na emissão, você continua com 100 cotas. Não mudou nada na sua vida. Você continua recebendo a mesma quantidade de dividendo por cota que qualquer outro investidor vai receber. Onde que está essa questão da diluição? Se o fundo cresceu, entrou novos cotistas e você tinha ali uma determinada porcentagem do fundo, se você tinha 2% do fundo, cada 2% é muita coisa, tá? Estou citando um exemplo aqui aleatório. Você tem 2% de um fundo e ele cresceu, de repente você passou a ter ali 1,7% do fundo, 1,6%, 1,5% não participou da emissão. Estou dando valores mais altos aqui para facilitar o raciocínio. Mas o que nos interessa de fato é que você continua tendo a mesma quantidade de cota e recebendo a mesma quantidade de dividendo que qualquer cotista recebe. Ter uma porcentagem relevante no fundo imobiliário só seria interessante para o investidor que quer ter o controle, né, quer ter peso nas decisões. A gente está falando aí de muitos milhões. Tem algumas vantagens, tem algumas desvantagens em ter uma posição relevante em fundo imobiliário também. Relevante, eu estou falando assim, posição de controle, né? Por questões tributárias, e a gente vai estudar mais sobre isso aí em aulas mais avançadas. O que eu quero que vocês entendam aqui é que não se preocupem, não entra nessa pilha. Precisa entrar na emissão, senão vai ser diluído. Besteira. Você continua recebendo a mesma quantidade de dividendo, continua com a mesma quantidade de cota. Isso do direito de preferência eu falei para quem não é, para quem é cotista do fundo. E para quem não é, o fundo está fazendo uma emissão, faz sentido eu entrar, emissão ou subscrição, vocês vão ouvir falar também bastante desse tema, faz sentido eu entrar nessa emissão? Depende, talvez você nem possa
Uma oferta pode ser oferta pública, que é destinada ali para todos os investidores, ou uma oferta restrita para investidores profissionais. Se você não é um investidor profissional, ela nem serve para você. Se é uma oferta pública, você pode entrar na oferta pública e comprar ali algumas cotas daquele fundo imobiliário, aproveitando o desconto de preço que costuma ter na emissão. Beleza? Critérios para participar de uma emissão, seja você cotista ou não sendo cotista. Duas coisas, análise qualitativa e preço. Se você já é cotista, eu suponho que você já tem ali feito uma análise qualitativa daquele fundo, senão você não seria cotista. Então esse primeiro item aqui já está eliminado. Sobra o segundo então, que é preço. Tá? Então, o que sobra para você? Preço. E o que é olhar preço ali em uma emissão? É ver se de fato, pelo valor da emissão, pelo valor que está sendo ofertado, eu consigo comprar por um valor menor do que esse fundo, do que eu conseguiria comprar na bolsa diretamente. Senão eu vou lá e compro na bolsa direto. Passou no critério da qualidade, passou no preço, é vantajoso, é mais barato, então eu vou lá e entro naquela emissão. Se é novidade, um fundo que está fazendo a primeira oferta pública de cotas, eu sugiro que você não participe. Tá? Por quê? Porque tem muito fundo listado em bolsa, não entra em novidade. Talvez alguém ligue para você, talvez alguém te mande um e-mail, talvez alguém fale que é uma oportunidade única. Se você é iniciante, não cai nessa. A gente vai falar mais sobre emissão, tem um módulo completo aqui sobre emissão, no nosso treinamento completo, né? A gente aqui está no treinamento Fundamentos dos Fundos Imobiliários. E mais para frente a gente vai aprofundar nesse assunto. Por enquanto, para o investidor que está dando os primeiros passos, que está naqueles módulos fundamentais mesmo, não faz sentido participar de uma emissão de um fundo imobiliário que está surgindo agora, que está fazendo a emissão também, tá? A primeira emissão. E uma oferta pública de um fundo que já existe, faz sentido participar? Bom, se é um fundo que você já fez análise qualitativa e você consegue comprar de fato por um valor menor do que o valor de mercado, aí sim faz sentido você participar, ok? Então, isso é o básico que a gente precisa saber sobre emissão. Principalmente tranquilizar. Você não precisa participar de todas, se você não tem dinheiro, não entre. Os critérios para participar é sempre qualidade e preço. A gente tem um módulo inteiro para falar sobre emissões, nosso treinamento completo. Mas aqui, nessa parte de fundamentos, é importante que vocês tenham uma noção do que é isso, porque a emissão faz parte do dia a dia do investidor de fundo imobiliário. Beleza? Tranquilo?